Amém? Graças a Deus, bom estarmos aqui para juntos louvarmos e bendizer ao Senhor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Quero estar externando ao meu Deus a minha gratidão por essa oportunidade a qual Ele me concede de estar aqui, ministrando a sua poderosa palavra. Também estender ao pastor Nélito e agradecer. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vossa vida. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo 10. Quando você achar o capítulo 10, você localize o versículo de número 6. É o que nós vamos estar lendo nessa noite. Tem uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor Ele tem já há algum tempo falado comigo e com certeza será de grande importância para as nossas vidas. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 6. Amém? Está escrito assim, irei ler primeiro numa versão masorética, e depois estarei lendo numa equivalente, numa formal, ou semelhante, para nós termos uma compreensão melhor acerca desse texto. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, está escrito assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. A outra versão diz assim: nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará, e com ele se sentirá uma pessoa diferente, e agirá como se fosse uma pessoa diferente. Amém? Antes de começar a ministrar, eu queria pedir para os irmãos da mídia, se possível fosse, colocar aqui na tela, no projetor para a gente, por favor, Mateus capítulo 13, versículo 19, pode ser? Mateus capítulo 13, versículo 19, que eu acho que esse texto, ele é um texto que é muito importante para nossas vidas, pois a Bíblia ela nos mostra que existem princípios no qual nós temos que nos mover, temos que andar, temos que conhecer, temos que viver. A Bíblia ela nos ensina ricos ensinamentos, e esse é um deles. Está escrito assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Isso quer dizer que todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus e não compreendemos, nós não podemos desfrutar daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E isso é um conhecimento geral, não se limita somente à palavra do Senhor. Qualquer coisa que nós não entendermos, nós não vamos conseguir desfrutar daquilo. E o texto qual nós lemos agora na tela, ele fala isso. O Senhor Jesus, ele disse que alguém, quando não compreende o evangelho do reino, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Até aqui os irmãos estão entendendo? Então, para que a palavra do Senhor ela possa gerar vida em mim, ela possa ativar aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso compreender. Para isso ser feito, nós precisamos somente da ajuda do Senhor. Amém? Vamos ao Senhor por um momento em oração, antes de eu começar a ministrar. Pai querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero, ó Deus amado, te pedir que nesse momento o Senhor nos ajude para que nós possamos, Senhor, de maneira maravilhosa, ó Pai, falar aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, Senhor. Sabemos, ó Deus amado, que quem fala é o Senhor, e eu
peço a Deus amado que o Senhor use esse canal, Senhor, neste momento para ser bênção, para abençoar a vida dos teus filhos que aqui estão, Senhor, cada um daqueles que chegaram neste lugar, ó Deus querido, que o Senhor possa, pela tua bondade, pela tua maravilhosa graça, Senhor, nos alcançar de maneira maravilhosa, ó Deus. Toma cativa a nossa mente, o nosso coração a ti, ó Pai, e assim, ó Deus, age de maneira maravilhosa nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, já vai fazer cerca de 11 anos aproximadamente, 11 para 12 anos, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele me alcançou. E de lá para cá, Ele tem sido bondoso com a minha vida e tem me dado a oportunidade de lidar com pessoas, de conhecer pessoas, seja através da igreja, através da evangelização. Nós lidamos com pessoas sempre, constantemente, e nós podemos perceber que algumas pessoas, mesmo elas sendo crentes, já há algum tempo, mesmo elas conhecendo a Deus, há algum tempo, elas expressam algum tipo de comportamento que não condiz com aquilo que Deus espera dos seus filhos. Às vezes, por exemplo, alguém vem e expressa um ato de fúria repentina. Às vezes ele expressa palavras que não são agradáveis. Às vezes eles agem como se não tivessem sido convertidos verdadeiramente. Isso é algo que acontece corriqueiramente. Nós, quando lidamos com certas pessoas, podemos perceber que isso acontece na vida dela. E eu estou falando isso não é para diminuir ninguém, para depreciar alguém, não estou julgando, estou falando de algo que é verdade, que acontece no meio da igreja. E só que o que é que acontece? Às vezes Deus, o Senhor, Ele quer mudar as nossas vidas, quer nos levar para um nível maior, quer nos levar além. Só que temos certas crenças em nós que nos limitam. Temos certas coisas dentro de nós que acabam nos atrapalhando, nos impedindo de fluir naquilo que Deus tem para nós. E isso acontece de forma corriqueira muitas vezes. Não é porque nós queremos, mas é algo que ocorre muitas vezes que está além do nosso controle. É algo que ocorre assim de maneira espontânea. É algo que vem por um momento, como se uma chama acendesse e de repente pegasse fogo e incendiasse tudo. Isso é algo muito normal que acontece, mesmo com pessoas que são crentes, mesmo com pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja, mesmo com pessoas que confessam a fé. De vez em quando acontece alguma coisa e ela expressa uma natureza que ela não deveria expressar, porque isso está ligado ao velho homem, à velha natureza. Isso é comum, isso é normal. Por quê? Porque existem muitas crenças dentro de nós, existem muitas coisas dentro de nós que aconteceram no decorrer da nossa infância, adolescência, até chegar à fase adulta. Comportamentos que nós herdamos de nossos pais, comportamentos que herdamos ou adquirimos através de companhias, porque a psicologia diz que nós somos a média das pessoas com que nós convivemos. Você começa a se relacionar com algumas pessoas, quando você menos espera, você já está falando que nem ela. Quando você menos espera, já está agindo como ela. Você já está tendo o mesmo comportamento parecido com aquela pessoa, com o seu amigo, com o seu familiar. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa tendência de aprender. Ele é um ser que está em constante aprendizado. O problema é quando olhamos para o lado errado, para a direção errada e acabamos adquirindo certos comportamentos que não é saudável, que não é agradável.
que acaba nos atrapalhando, interrompendo o nosso desenvolvimento, que acaba nos fazendo mais retroceder do que avançar. Isso é algo comum que acontece com os melhores crentes, se por assim podemos falar. Por quê? Porque isso está intrínseco na nossa criação. Como eu falei, é algo que nós herdamos muitas vezes. Quando nós não somos influenciados pela cultura na qual nós vivemos, ou por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós vemos, nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é algo muito comum. Só que o que é que nós precisamos fazer para mudar isso? Isso é possível. O que é que nós precisamos fazer para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Para aqueles que irão anotar, em primeiro lugar, nós precisamos desconstruir certas coisas que existem dentro de nós. Eu quero usar como base Jeremias capítulo 1, versículo de número 10, que está escrito assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares, e para derrubares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Nós olhamos esse texto, qual o Senhor, o próprio Deus, fala ao profeta Jeremias. Ele dá ordem a Jeremias, dizendo: Jeremias, eu estou estabelecendo você como uma autoridade sobre os reinos e sobre as nações. E você vai ter poder para arrancar, para derrubar, você vai ter poder para arruinar e para destruir. Tudo isso está consolidado em você, porque você é alguém que eu levantei de forma específica. Todos nós que estamos aqui temos um propósito, temos um chamado, fomos chamados pelo Senhor para algo específico, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que há uma obra preparada para aqueles que Ele chamou, que são feitura sua, criado à imagem e semelhança do Senhor. Nós temos essa autoridade, nós temos isso dentro de nós, essa autoridade. Ele diz: eu te ponho nesse dia, para você destruir, para você arrancar, para você arruinar, para você derribar. Então nós temos que tomar isso como base e começar a trabalhar dentro de nós. Que nós temos essa autoridade para desconstruir aquilo que muitas vezes nós carregamos, que não diz respeito à nova natureza, porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, diz que nós somos nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, peraí, se tudo se fez novo, por que muitas vezes nós agimos como se não houvesse acontecido essa obra dentro de nós? E nós temos que entender também que estamos em processo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Só que nós temos que ter essa convicção, esse entendimento de que certos hábitos, certos comportamentos não diz respeito à nova natureza, mas ficou para trás. Então tudo aquilo que está arraigado em nós, nós precisamos desconstruir. No lugar onde havia ira, agora tem que haver longanimidade, tem que haver temperança, tem que haver paz. Temos que substituir certos comportamentos, para que assim possamos viver de fato tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque se nós não conseguimos lidar com os nossos próprios sentimentos, quando a dificuldade vier, isso vai nos parar, isso vai nos atrapalhar, isso vai nos deter, isso vai interromper e abortar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que desconstruir. É necessário que isso aconteça. Deus, quando está falando com Jeremias, ele aponta 4 verbos.
Arrancar, derrubar, destruir, arruinar. E esse verbo está no presente do indicativo. Isso quer dizer que é para fazer agora. Isso quer dizer que é para agir agora. Quer dizer que isso é nesse instante que tem que ser feito, precisa arrancar. Tem coisas que a gente vai precisar arrancar, tem coisas que a gente vai precisar destruir, tem coisas que a gente vai precisar derribar, arruinar, para que a obra de Deus ela seja feita de forma maravilhosa em nossas vidas. Isso é preciso, isso é necessário para todos aqueles que querem crescer. Isso é necessário que aconteça em nossas vidas. Então ele vai dizer que precisa arrancar. Sabe por que precisa arrancar, derrubar, destruir? Porque Deus ele não pode começar a construir algo novo sobre estruturas velhas. Ele não pode começar a construir algo novo sobre os escombros antigos, sobre ruínas. Ele não pode fazer isso. Porque como disse o próprio Senhor Jesus, nós não podemos pegar e colocar remendo em odres novos, remendo velhos em odres novos, ou remendo novo em odres velhos. Por quê? Porque não vai suportar, não vai aguentar. Uma hora ou outra vai querer sair para fora, a natureza. Ele diz, não, natureza velha não. Então o que é que tem que fazer? Tem que tratar. O que é que tem que fazer? Tem que arruinar, tem que arrancar, tem que tirar, tem que destruir. Isso precisa ser feito para quê? Para que saia o velho e seja estabelecido o novo de Deus para a sua vida. Seja estabelecido aquilo que o Senhor tem como propósito para você. Aquilo que Ele irá fazer na sua vida por completo. Aquilo como é falado, que Deus tem escrito acerca de você no livro dele. Salmo 139. Ele escreveu tudo. Toda a sua vida, toda a sua história. Ele já sabia como havia de ser. Ele disse, não, esse aqui é o Jefferson e eu sei onde é que ele vai chegar. Eu tenho um propósito para a vida dele. Eu tenho algo específico para ele fazer. Mas se ele não desconstruir tudo aquilo que está dentro dele, que ele herdou dos pais, das amizades antigas, se ele não tirar tudo aquilo do passado, ele não vai conseguir viver o novo de Deus. Ele não vai conseguir desfrutar daquilo que eu tenho para a vida dele. E por que é necessário que isso aconteça? Mudar esses comportamentos. Porque, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus ele resiste ao soberbo. Ao altivo diz que ele arruína, ele abate aquele que é altivo de coração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ele diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. A sua graça vem sobre o humilde. E a graça de Deus é aquilo que é necessário para operar em nossas vidas e mudar as nossas vidas. Nos capacitar para a obra qual o Senhor ele tem preparada para nós. Então nós temos que ter também humildade para reconhecer o nosso estado, a nossa natureza, dizer não, de fato eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Aí o apóstolo Paulo, em Colossenses no capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim, mas agora despojai-vos de todas estas coisas. A palavra despojar é colocar de lado, tirar do caminho, remover. Remova, destrua, tire, arruine, abandone, para que o novo seja estabelecido. Ele vai dizer assim, mas agora abandone todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado para o conhecimento, a imagem do seu Criador. Então nós estamos num processo, só que não podemos esquecer de maneira alguma de abandonar, de tirar, de desconstruir certas coisas que estão em nós, dentro
para que quando chegar as dificuldades, nós não venhamos padecer, interromper tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Em primeiro lugar, nós temos que desconstruir certas coisas que estão dentro de nós. Em segundo lugar, nós precisamos contemplar a Cristo. Nós precisamos contemplar a Cristo, porque isso faz parte do processo. Nós desconstruímos aquilo que está dentro de nós, que não agrada a Deus, muitas vezes não agrada ao nosso companheiro ou companheira, ao nosso cônjuge. Nós desconstruímos. Quando isso acontece, o que é que nós vamos colocar no lugar? O que é que nós vamos pôr? O que é que nós vamos preencher? O que é que nós vamos edificar? Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que nós estamos sendo trabalhados para ser igual à imagem do Filho de Deus. Então nós temos que contemplar a Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que se nós olharmos para Cristo, nós temos que olhar para Ele, e essa imagem tem que refletir em nós. Nós temos que olhar para Cristo e não perder de vista Ele. Não é olhar para a esquerda, não é olhar para a direita, não é olhar para trás, para aquilo que ficou, mas é olhar para a frente, para Cristo. A palavra contemplar significa olhar fixamente. Então isso quer dizer que você vai olhar para Cristo e vai passar um tempo olhando para Ele e se deleitando nele. Você vai olhar com admiração. Você vai desejar. Você vai olhar para Cristo e dizer: uau, quero ser igual a Ele. Eu preciso ser igual a Ele. Porque isso vai ser natural quando você olhar para o Senhor Jesus. Quando você começar a olhar para Ele, você vai desejar ser igual a Ele. Nós vamos desejar ser igual a Ele. Nós vamos desejar expressar os mesmos sentimentos que Ele expressa. Ter o mesmo comportamento. Nós vamos ser imagem e semelhança verdadeiramente do Senhor. Aí o apóstolo, melhor dizendo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé. Olhando firmemente, tendo a firmeza no olhar, de olhar para Cristo e simplesmente desfrutar, contemplar quem Ele é. Isso é necessário para que a nossa vida seja transformada, para que nós cresçamos de glória em glória. Sabe por quê? Porque a glória de ontem, ela não serve para hoje. Hoje você tem que viver a glória do hoje, para que você possa crescer no dia de amanhã e alcançar a glória do dia de amanhã. Porque é de glória em glória que nós devemos viver. É de fé em fé, é buscando conhecer o Senhor noite e dia, para que Ele possa ser gerado em nós. Isso é algo fascinante, algo extraordinário. Sabe por quê? Que a Bíblia nos ensina em Romanos no capítulo 8, creio que seja o 29 mesmo. Ele vai dizer que nós somos, ou melhor, Cristo, Ele é a forma a qual nós temos que nos adaptar. Ele é a forma a qual nós devemos ser moldados. Porque
Porque a ideia de Deus é que nós, todos nós, igreja dele, sejamos parecidos com o Senhor Jesus. O desejo do Senhor é que nós possamos alcançar a maturidade, a estatura de varão perfeito, semelhante a Cristo. A ideia do Senhor é que nós sejamos semelhantes ao Filho de Deus. Então Cristo, ele é o molde, ele é a forma, ele é aquele primeiro que foi feito e nós somos suas cópias. Nós temos que ser um modelo que vamos expressar tudo aquilo que o Senhor Jesus ele é, tudo aquilo que Cristo é, manifestar a mente e o coração do Senhor. Isso tem que estar em nós, mas isso só pode ser concebido através de nós contemplarmos quem de fato o Senhor Jesus ele é. Nos últimos anos, mais do que nunca, o que mais nós temos ouvido é pregação concernente às coisas materiais, aos bens terrenos. É verdade que Deus ele quer nos dar tudo isso, mas Ele quer mais ainda que nós sejamos igual ao Seu Filho. Ele quer mais ainda que nós sejamos igual ao Senhor Jesus, porque Ele não vai nos abençoar, Ele nos já abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Os lugares espirituais, nós só temos que acessá-lo. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vai ser concedido. Vocês poderão pedir o que vocês quiserem, mas a minha palavra tem que estar em vós. Minha palavra tem que estar dentro de você, dentro do seu coração. Ao Senhor Jesus, no capítulo 6 de João, vai dizer que as palavras a qual eu vos tenho falado, ela é espírito e vida. Hebreus capítulo 4, acho que é o versículo 12, diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é tão poderosa que é apta para discernir o coração do homem. Ela vai tão profundo que ela faz separação entre juntas e medula, porque ela é viva e eficaz. Tiago no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer assim, ó, se vocês receberem a palavra com mansidão, se ela for enxertada em você, ela tem o poder de salvar a sua alma. Eu não sei se vocês sabem, mas a salvação, ela acontece em 3 aspectos. Quando o homem aceita Jesus, em primeiro lugar, o espírito dele, que estava morto, passa a ter vida, e ele agora é conectado com Deus, conforme Romanos 8. Recebemos o Espírito que está em nós, Espírito o qual clama, Abba, Pai, o qual nós agora podemos se achegar a Deus, como filhos, porque nós estávamos separados de Deus, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, estávamos destituídos da glória do Senhor por causa do pecado. Ele vai dizer, vocês estavam longe, estavam mortos para o pecado, mas através do Senhor Jesus, o seu espírito que estava morto, foi ressuscitado, e agora você tem comunhão com Deus. Em segundo lugar, a salvação ela ocorre na alma, conforme Tiago capítulo 1, versículo 21, ela entra em nós enxertada, e tem poder para nos transformar, para arrancar tudo aquilo que está dentro de nós, desconstruir tudo aquilo que faz parte da velha natureza, estabelecer a nova vida em Deus. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Em terceiro lugar, conforme também Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando o Senhor ele se manifestar, esse corpo será transformado. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós seremos transformados. Nosso corpo, ele vai experimentar por completo a salvação. Sabe por quê? Porque ainda existe um inimigo a ser combatido, ele é a morte.
Mas quando isso acontecer e o Senhor Jesus ele se manifestar, o nosso corpo terreno, material, ele se desfará e nós seremos transformados, alcançando o último nível da salvação em nós, que é o nosso corpo ser transformado. Nós não vamos mais ter corpo de dor, de pecado, corpo que sofre, mas nós teremos um corpo glorificado. Seremos semelhante ou igual ao Senhor Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz. E para isso acontecer por completo, nós temos que olhar para Cristo e contemplá-lo. E desejá-lo, sabe por quê? Porque assim como aconteceu nele, vai acontecer em nós. Nós temos que contemplar, olhar firmemente para ele. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim: vocês não viram a Cristo, mas olhe para mim, porque eu ajo como ele agia. Vocês não viram ao Senhor Jesus, mas olhe para mim, porque eu tenho o mesmo comportamento. Efésios capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que olhar para Cristo, contemplar e desejar ser igual a Ele. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês vão olhar para Deus, para Cristo, e como todo filho quer ser igual ao Pai, vocês vão imitá-lo. Vocês vão ter o mesmo comportamento. Vocês vão expressar a mesma natureza. Você será semelhante a Ele. Porque todo filho quer ser igual ao Pai. Qual é o filho que não quer ser igual ao Pai? Qual é o filho que não quer ser igual ao Pai? Mesmo se o Pai for muito ruim, ele querendo ou não, ele ainda vai puxar traços do seu Pai. Como eu falei, que muitas coisas que nós herdamos dos nossos pais. Se os pais foram bons ou ruins, nós vamos herdar do mesmo jeito, porque isso faz parte. Mas o Senhor, Ele tem coisas maiores para as nossas vidas. Ele quer nos levar além. Ele quer nos levar num nível superior, para que nós possamos desfrutar tudo aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Nós vamos obter isso olhando para Cristo, contemplando, porque o texto diz, segundo Coríntios 3,18, mas todos nós com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória. A ideia do Senhor é nos transformar, querido, é nos mudar, é que nós sejamos pessoas melhores. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas e as pessoas dizem: não, eu estou bem, eu estou satisfeito com a forma que eu estou, sendo que Deus, Ele tem mais para oferecer. Como eu falei lá no início, aquilo que nós não podemos compreender, nós não vamos de forma alguma desfrutar. E o Senhor, Ele tem mais para as nossas vidas. Ele tem muito mais, Ele quer nos levar além. Ele quer nos tornar igual ao seu Filho amado. Então, em segundo lugar, nós temos que contemplar a Cristo. E quando nós contemplarmos a Cristo, tudo aquilo que está em nós, tudo aquilo que nos sustenta, muitas vezes, que na maioria das vezes a nossa confiança está mais nas coisas deste mundo do que no próprio Deus. Muitas vezes é fato isso. Vez e nunca, vez e outra, melhor dizendo, a gente acaba se distraindo e se afasta de Deus. Aí Deus tem que nos chamar para perto dele. Nos distraímos e nos afastamos de Deus. Ele tem que vir nos chamar de novo para perto. Mas quando nós olhamos para Cristo, fixamos os olhos nele, nada vai nos tirar da direção do caminho do Senhor. Aí alguém que experimentou isso vai dizer assim, Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 9, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele continua falando, por amor do qual perdi todas as coisas e considero tudo refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para que eu possa conhecê-lo. Para que eu possa conhecê-lo. Tem algumas coisas que têm fascinado a igreja do tempo moderno. E em muitos lugares não é Cristo. Já ouvi pessoas falando o seguinte: irmão, se eu for salvo, para mim tá bom demais. Para mim já é o suficiente. Ser salvo, para mim já está garantido, está ótimo. Só que o interesse de Deus não é para que nós sejamos somente salvos. O interesse do Senhor não é que nós sejamos somente alcançados pela sua salvação. Mas os planos do Senhor são maiores do que nós podemos imaginar. O pensamento dele é mais alto do que os nossos. Os planos do Senhor é diferente dos nossos. E tem coisas maiores. A salvação é só o início. A salvação é só o início de tudo. Não é o fim das coisas. O fim das coisas é Cristo. Porque quando Ele vier, nós estaremos para sempre com Ele, como disse o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Estaremos para sempre com Ele. Não estaremos para sempre no céu, não estaremos para sempre na cidade santa, mas estaremos para sempre com Ele. Aonde Ele estiver, nós vamos estar. O desejo dos apóstolos, sabe qual era? Ele está com Ele. Quando Ele disse, eu preciso ir, João capítulo 14, os discípulos se entristeceram. Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E eu vou, e quando eu vier, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vocês também. Esse é o desejo que tem que ter no coração dos filhos de Deus. É desejar a Cristo, é contemplá-lo. Então, em primeiro lugar, nós temos que desconstruir, tirar tudo aquilo do passado, para que Cristo ele seja gerado em nós. Em terceiro lugar, para encerrar, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que isso aconteça em nossas vidas. Conforme nós lemos, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, nesse momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. E você profetizará com eles, e se sentirá uma pessoa diferente, e agirá como se fosse uma pessoa diferente. Às vezes nós escutamos pessoas dizendo assim, não, Deus, quando alguém se converte, Deus ele só muda o caráter, Ele não muda a personalidade. Eu sou sanguinário, eu sou colérico. Já vi pessoas dizer assim, o apóstolo Paulo, ele era sanguinário. Era sanguinário, era mesmo, mas ele não é mais. Ele era mesmo, mas ele não é mais, sabe por quê? Porque ele encontrou a Cristo. E o texto vai dizer que aquele que perseguia outrora os cristãos, hoje é perseguido. Aquele que perseguia o caminho está sendo perseguido, sabe por quê? Porque ele encontrou a Cristo no caminho de Damasco. E aquilo que ele viu enfeitiçou ele, ou melhor, fascinou ele tanto que ele desejou somente estar com o Senhor. Ele disse, eu abro mão de tudo para estar com Ele. Eu tenho tudo como perca, como refúgio, para descobrir quem Cristo é. E é esse o desejo do coração. E se o Espírito Santo não vier, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes, querido, nós queremos na força do nosso braço mudar, ser melhor, queremos nos esforçar, mas o nosso esforço ele é mínimo.
Porque é através da graça, através da ação do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que nós vamos ser transformados, que nós vamos obter êxito, que nós vamos conseguir ser melhor, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. É através daquilo que o Senhor Ele tem preparado, através do Espírito Santo, que nós vamos viver poderosamente aquilo que Ele tem para nós. Ele diz, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que acontece, e o que é que tem acontecido muito? É que às vezes nós resistimos muito ao Espírito Santo. Nós sabemos o que temos que fazer, mas mesmo assim, não fazemos. Nós resistimos à vontade de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela tem nível. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, para que possais conhecer qual que seja a boa, a agradável e a perfeita, a plenitude da vontade de Deus. Então, se nós queremos aproveitar ao máximo aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas, devemos parar de resistir ao Espírito Santo. Deixar com que Ele venha e nos mude, Ele venha e faça aquilo que precisa ser feito. Temos que esperar e confiar no Senhor, de que Ele tem coisas melhores para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz, desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar, Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Essa versão diz em nossos problemas diários, em nossas orações, porque nem mesmo sabemos como devemos orar, nem oramos como devemos. Mas é somente através da dependência do Espírito Santo que nós vamos conseguir ser transformados de glória em glória. Mas muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo, resistimos. Ele não pode gerar em nós aquilo que Ele precisa gerar. Gálatas no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Acho que é a partir do versículo 16, se eu não estou enganado, 5,16. Começa a narrar. Aí ele mostra que as obras da carne é tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que o velho homem pratica, isso é obra, porque é o nosso esforço. Mas aquilo que o Espírito Santo faz em nós, ele chama de fruto. Por quê? Porque lá no início, como nós lemos, ele falou de arrancar. Arrancar para quê? Para plantar. Quando nós semeamos a palavra do Evangelho em nosso coração, numa terra fértil, ela começa a germinar, ela começa a produzir. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos mudados, para que nós sejamos pessoas melhores, para que possamos ser mais apaixonados por Ele, desejá-lo mais constantemente, dia e noite, noite e dia, porque esse é o interesse do Senhor, que nós estejamos constantemente diante dEle. Tanto é que em Apocalipse, no capítulo 21, vai dizer que a nova Jerusalém, ela desce desde os altos céus, e o Senhor estará para sempre com o seu povo. Ele vai armar a sua tenda e vai estar com o seu povo ali para sempre. Nós vamos poder conhecê-lo, nós vamos poder contemplá-lo quando o Senhor Jesus vier. Mas nessa vida a qual nós estamos vivendo agora, aqui na terra, nós precisamos crescer, evoluir, melhorar, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Mas isso só vai ser possível através da intervenção do Espírito Santo. E como o pastor falou,